O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 384, Expiação e Arrependimento. Questão 990. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Questão 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Questão 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Questão 993. Não há homens que não têm senão um instinto de mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que, nesta vida, não tem senão o instinto do mal, terá o do bem em outra. E é por isso que ele renasce várias vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo, somente que alguns em um tempo mais curto e os outros em um tempo mais longo, segundo seu desejo. Aquele que não tem senão o instinto do bem já está depurado, porque pôde ter o do mal numa existência anterior. Questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Sim, ele as reconhecerá sempre e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado seus sofrimentos. Mas cedo ou mais tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis também trabalhar. Questão 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem, nesse caso, proporcionalmente, e como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Questão 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que hajam os que agravam sua posição e prolongam o seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? São aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Questão 997. Veem-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que os espíritos que se deveria crer mais esclarecidos mostrem um endurecimento e um cinismo dos quais nada pode triunfar? A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende, aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando ainda como o fazem os espíritos infelizes. Sobre eles a prece nada pode e não poderá nada, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. Não se deve perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi repreensível, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Questão 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? A expiação se cumpre durante a existência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto o dever, em todo caso, expiar seu passado,
não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Questão 1000. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais resgatá-las por algumas privações pueris ou do ano depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito, senão atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve para sua justificação restituir, depois da morte, o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Questão 1001. Não há nenhum mérito em assegurar depois da morte um emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso vale sempre mais que nada. Mas o mal é que aquele que não dá senão depois da morte, frequentemente é mais egoísta que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter-lhe o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que fez. Mas o egoísmo lá está, e diz-lhe: o que dás suprime dos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda sob pretexto de suas necessidades e das necessidades de sua paixão. Ah, lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para o seu futuro, quis lhe dar por compensação a felicidade da generosidade da qual ele pode gozar desde este mundo. Questão 1002. O que deve fazer aquele que, no último momento da vida, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se basta neste caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro que jamais se fecha?